E aí, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula número 34. Nessa aula a gente vai ver dissolução fracionada, cristalização ou recristalização, e a gente vai ver também a sublimação fracionada que a gente já viu antes. O nosso cronograma vai ser esse aqui. Nós vamos então ver processos de separação aí que a gente vai abordar, as propriedades, a dissolução fracionada de mistura sólido-sólido, depois de mistura sólido-líquido, aprender a interpretar, escrever, analisar separação de misturas por fluxogramas. Isso aqui aparece com uma certa frequência nos vestibulares, então é legal conhecer. E também em empresas, no trabalho, para fazer uma receita. Trabalhar por fluxogramas é importante. A gente vai ver essa purificação por cristalização ou recristalização, entender como que calcula o rendimento desse processo, já começar a trabalhar com rendimento, que é legal. A gente vai ver a sublimação fracionada e eu vou comentar rapidamente sobre a fusão fracionada. Esses são os 8 partes aí da nossa aula. Vamos lá? Certo. Então a gente já viu todos esses processos aqui em cima baseado em tamanho, densidade, magnetismo, ponto de ebulição, e agora a gente vai ver separações baseadas na solubilidade, no caso da dissolução fracionada e da recristalização, ponto de fusão e na característica, na propriedade da substância sublimar. Geralmente, né, são misturas heterogêneas, que são separadas dessa forma, e pode ver aqui que dissolução fracionada é sólido-sólido ou sólido-líquido, cristalização, fusão fracionada sólido-sólido e a sublimação fracionada sólido-sólido. Mas isso assim, geralmente pode aparecer algum outro caso, mas se você entender o funcionamento do processo de separação de misturas, qual propriedade ela baseia, você não precisa ficar decorando aonde, que caso que você tem que saber específico. Você entendendo o processo, você resolve qualquer situação, beleza? Dissolução fracionada sólido-sólido. A gente já viu sobre dissolução, solubilidade, né? Por exemplo, como a gente foi estudar fenômenos físicos, né? Dissolver açúcar na água, então a gente já sabe um pouco sobre solubilidade. Como que funciona essa dissolução fracionada sólido-sólido? Então vamos ser bem diretos, né? A gente tem aqui uma mistura heterogênea de sal e areia, sólido-sólido. Como que a gente separaria sal de areia? A gente pega, faz a transferência para algum recipiente, que a gente pode fazer o quê? Adicionar um líquido que uma substância é solúvel e a outra não. Aqui, no caso do sal e da areia, a gente vai adicionar água. O sal é solúvel em água, ele se dissolve em água, já a areia não, vai continuar no fundo. Essa é a dissolução fracionada. Um se dissolve, o outro não. É um fracionamento, uma separação por dissolução. Um se dissolve, o outro não. Aqui, se a gente for olhar, né, no nível nanoscópico, atômico, molecular, o sal de cozinha, né, NaCl, está aqui dissolvido em água, a areia está no fundo. E aí, separou? Separou. Só que isso é legal, pessoal, de comentar. A separação de dissolução fracionada, ela não termina na dissolução. Aqui a gente tem que fazer mais algum processo posterior à dissolução fracionada. Qual seria? A filtração, que a gente já conhece. Então a gente pega essa mistura de água e areia e passa por um filtro. O que que vai acontecer? Agora sim, a gente coleta a areia no filtro e a água com sal coleta no filtrado. Separei? Não. Ainda teria que fazer mais alguma coisa, que é o quê? Evaporar, outro processo que a gente já viu também, evaporar essa água, não quero a água, não me interessa, e aí eu coleto o cloreto de sódio sólido e a areia sólida. Essa mistura, a mistura inicial heterogênea sólido-sólido foi separada, mas só com a dissolução? Não, eu tive que fazer 2 processos, então vamos lá. A dissolução é esse processo aqui. A dissolução fracionada permite você realizar outros procedimentos como a filtração e a evaporação para você coletar os constituintes dessa mistura.
Aqui eu deixei um comentário que é extração é igual, só que a mistura é de outro tipo, a amostra é de outro tipo. A extração e a dissolução fracionada são praticamente idênticas. Vamos chamar isso aqui de extração, só para você entender. Eu tenho sal e a areia. Eu jogo a água, adiciono um solvente e aí eu vou extrair o sal com esse solvente para o meu líquido. E aí eu faço o procedimento. Qual que é a diferença? Geralmente na extração você tem uma amostra mais complexa. Uma amostra mineral, uma amostra vegetal, por exemplo. Pó de café a gente faz a extração, um extrato de folhas, um amassado de folhas para você fazer uma extração. Já na dissolução fracionada, geralmente você já conhece os constituintes e você já vai separar um com algum interesse já muito claro. Mas os dois processos são muito parecidos. Mas é importante você conhecer a dissolução fracionada, conhecer a extração. A dissolução fracionada é com líquido, a extração pode ser com vapor, pode ser com outras fases, tudo bem? Mas é praticamente a mesma coisa. Só que a extração é mais complexa, aparece mais e tem mais variedades aí de como que pode aparecer. Quando a gente for ver as duas, a gente comenta isso. Tudo bem? Então, dissolução fracionada, eu adiciono um líquido onde uma substância é solúvel, dissolve no líquido adicionado e a outra não. E aí eu faço filtração e evaporação. Beleza? Dissolução fracionada sólido líquido. Olha só, de novo, a gente vai fazer um procedimento muito parecido. Eu tenho óleo de soja com sal. O sal não vai dissolver no óleo, vai ficar aqui ele sólido. No óleo, uma mistura heterogênea, sólido, líquido. Ah, é uma mistura heterogênea, posso filtrar? Mas filtrar o óleo, ele vai passar no filtro, vai ser uma bagunça. Então a gente vai separar por dissolução fracionada. O que a gente vai fazer? Adiciona um líquido onde o sal é solúvel e o óleo não. No caso, água. Adicionou água, a gente tem a água com o sal dissolvido e as gotas de óleo. Espero um tempo para formar duas fases contínuas, nítidas aqui. Aqui tem duas fases. Fase aquosa e a fase de óleo. Aqui também tem duas fases. Nos dois casos são misturas heterogêneas. Mas daqui para cá, separou, formou as duas fases, o sal dissolvido em água. Veja, a dissolução fracionada não separa, mas ela permite agora a gente coletar o sal e coletar o óleo. O que a gente faz? Pega esse óleo, pega essa água, que a gente sabe que o sal está dissolvido na água, e faz o quê? A decantação no funil. Então aqui está separado em duas fases, a gente transfere para o funil, o óleo menos denso fica em cima, a água com sal fica embaixo, abre a torneirinha, vai descer o nível, coleta a água com sal, fecha a torneira, depois coleta o óleo. Coletamos o óleo, beleza, cheque. Coletamos a água com cloreto de sódio, faz o quê? Evapora e obtém o cloreto de sódio sólido. Se você olhar aqui todo o processo, de novo, dissolução fracionada, permitiu a gente coletar o óleo e coletar o cloreto de sódio. Mas a gente teve que fazer uma decantação e uma evaporação. No caso anterior, a gente fez uma filtração e a evaporação. Detalhe, né? Tudo isso daqui é a decantação. Então a gente tem a água com óleo, né? O sal dissolvido. Tudo isso daqui é a decantação. Esperar separar as fases, colocar no funil, abrir a torneira e coletar. E aqui a evaporação é só para a água com cloreto de sódio dissolvido. Vamos ver isso agora em fluxogramas para a gente ver uma outra forma de trabalhar com separação de misturas? Então, aqui nesse processo, nós temos dissolução fracionada, decantação e evaporação. Vou colocar uma legenda aqui para a gente começar o nosso fluxograma. Então, quando eu tiver um retângulo cinza, eu tenho uma mistura, uma caixinha azul é a separação e uma caixinha meio marrom é a substância isolada. Então, aqui eu tenho uma mistura inicial de sal e óleo, sal sólido, óleo líquido. É uma mistura. Faço um procedimento de dissolução fracionada, o que eu obtenho? Continuo obtendo uma mistura. Veja só, olha como que fica legal por fluxograma. Eu tenho uma mistura, faço a dissolução fracionada, continuo com uma mistura. Sal, óleo,
sal, óleo e água. Só que o sal antes estava sólido, agora está aquoso. Isto daqui representa isto daqui. Agora eu vou fazer a decantação. Quando eu pegar essa mistura aqui e fazer o procedimento, né, de separação de misturas, decantação, eu coleto o óleo, substância isolada, e da decantação sai o óleo e sai outra mistura. Essa mistura aqui, que eu estou representando como água e sal aquoso. Para eu isolar isso daqui, eu tenho que fazer outro procedimento, então, dissolução fracionada, decantação e evaporação. A evaporação em cima dessa mistura, eu coleto o sal sólido e a água. A água foi embora, evaporou, foi para o ambiente. Na evaporação, a gente não coleta o líquido que é evaporado. Se eu quisesse coletar o líquido, eu faria uma destilação simples ou alguma coisa assim. Beleza? Então, este fluxograma com essa legenda é um exemplo de como a gente pode trabalhar com fluxogramas na separação de misturas. É muito útil, de vez em quando isso aparece, por exemplo, num fluxo de trabalho, né? Ah, ligar para fulano, deu negativa, faça isso. Ah, fazer tal coisa, prepara o bolo, farinha. Então, muitas coisas são trabalhadas por fluxograma, é legal a gente conhecer isso, e às vezes aparece uma separação de misturas por fluxogramas. Beleza? Aqui, pessoal, eu ia pedir rapidão para você curtir o vídeo, se inscrever se não é inscrito e deixar alguma dúvida da aula se tiver. Um elogio, por favor. Isso me ajuda muito, esse engajamento faz o canal crescer, meu canal não é grande ainda, isso ajuda muito. Recristalização, pessoal. Aqui, esse procedimento chama cristalização fracionada ou recristalização. Por que o título do capítulo é purificação? Porque geralmente ele vem associado com esse conceito de tem uma substância de interesse, que aqui é a branca, que eu coloquei bolinhas brancas, e uma impureza, então eu vou purificar. Geralmente na dissolução fracionada é uma separação, eu tenho interesse nas duas e eu faço a separação da mistura. Na cristalização, recristalização, eu estou purificando, então tem uma de interesse e as outras são impurezas que eu quero remover. Por isso que a gente chama de purificação, mas também separação, purificação são processos de separação de misturas. Então, a minha mistura heterogênea sólido-sólido vai ser cristalizada, recristalizada. O que a gente faz aqui? A gente vai adicionar um solvente quente. Para quê? Para fazer a dissolução. Veja, não é uma dissolução fracionada, onde um dissolve e o outro não. Aqui eu estou fazendo só a dissolução. Não é uma separação de misturas, eu só adicionei um solvente quente. Por que quente? Porque em maior temperatura tem maior solubilidade. Então, se eu consigo dissolver 10 gramas a 30 graus, a 50 graus eu consigo dissolver uma quantidade maior de soluto no solvente. Eu quero que todo o soluto se dissolva, então eu uso um solvente quente. Aqui é água? Não. É um solvente específico que eu consigo dissolver os dois e fazer mais coisas mais para frente. Então, a minha substância I de interesse se dissolveu e as impurezas também estão totalmente dissolvidas. Então, dissolveu todo mundo. E aí, o que a gente vai fazer? A recristalização, que é onde a magia acontece. A gente vai pegar esse líquido com a substância de interesse e com as impurezas dissolvidas e colocar num banho de gelo para recristalizar. Então, ele estava sólido, dissolveu, agora, por isso que chama recristalização. A gente vai recristalizar o sólido no banho de gelo. Colocamos o becker no banho de gelo, a gente esfrega aqui com o bastãozinho de vidro, ele começa a formar o sólido e veja, olha só, a substância de interesse precipita e a impureza continua dissolvida. Então, olha só, olha o tanto de bolinha branca e bolinha laranja. Cadê as bolinhas laranja que são impurezas? Estão dissolvidas no solvente. Por isso que eu falei que o solvente não necessariamente é água. Pode ser éter, pode ser etanol, pode ser água também. Mas eu vou escolher um solvente que, quando quente, dissolve todo mundo, mas quando frio, um continua. Então, quente, dissolveu todo mundo. Quando eu resfriar no banho de gelo, um fica dissolvido e o outro não. Parece a dissolução fracionada, mas não é só pegar o líquido, jogar, um dissolve e o outro não. Eu tenho que jogar o líquido, dissolver todo mundo a quente, e quando eu resfriar, um cristaliza e o outro fica líquido.
Beleza, solvente apropriado. Por que o solvente apropriado? Para eu aproveitar a maior diferença de solubilidade possível. Então, a quente, atenção, a quente tem que ser bem solúvel os dois, e a frio, a minha substância de interesse tem que ser bem insolúvel e a impureza tem que continuar bem solúvel. Então, eu vou trabalhar essa diferença de solubilidade a quente e a frio para a substância de interesse e para a impureza. Vai ficando nítido aí ao longo da aula. A gente vai ver isso em equilíbrios, soluções, coeficiente de solubilidade. Vai ter vários cálculos aqui com essa questão de mudar a temperatura e mudar a solubilidade, beleza? Certo. Então, peguei isso daqui. Tenho a minha substância de interesse precipitada, cristalizada, sólido, a impureza dissolvida, vou colocar num filtro. Veja que aqui que eu tenho um funil de Bittner, não é aquele funil simples, e aqui embaixo eu não tenho um Erlenmeyer, eu tenho um Kitasato, porque eu vou ligar a bomba de vácuo, vou ligar a trompa de vácuo para fazer vácuo aqui, vou fazer a filtração a vácuo. Por que fazer a filtração a vácuo? Porque a minha substância de interesse vai ficar bem sequinha, vai puxar aqui todo o solvente com impurezas, né? Vamos colocar aqui o nome. Todo o solvente com impurezas vai para baixo e a minha amostra, a minha substância de interesse vai ficar bem sequinha aqui em cima. Eu posso pegar, transferir e ter a minha substância de interesse purificada? Posso, mas tem uma coisa que é feita aqui também a mais, que é lavar este sólido com o solvente que eu utilizei aqui frio. Então eu vou jogando o solvente aqui em cima, vou lavando para quê? Para toda a impureza que é solúvel a frio, eu vou lavando a impureza que é solúvel a frio, vai para baixo e essa amostra vai ficar bem sequinha. Coleto e pronto. Vamos dar uma olhadinha aqui no processo como um todo. Então eu faço a dissolução com solvente quente. Por quê? Para dissolver todo mundo. Não quero que fique sólido no fundo. Se ficar sólido no fundo, perdi substância de interesse. Aí eu venho e resfrio esse líquido com todo mundo dissolvido num banho de gelo. Aqui, a substância de interesse tem que ir todo ao sólido, tem que ir todo ao fundo, e a impureza tem que continuar bem solúvel neste solvente. Então eu tenho que selecionar o solvente para continuar dissolvendo a impureza. Depois eu pego e faço a filtração a vácuo e posso fazer também a lavagem da minha substância de interesse com um solvente frio para retirar o excesso de impureza, porque um pouquinho de impureza também pode ter precipitado. Comentários aqui, pessoal. No processo, há perdas da quantidade da substância de interesse. Então, veja, tem substância de interesse aqui, dissolvi ela no líquido quente, precipitou. Mas quem garante que não tem nenhum pouco da minha substância de interesse nesse líquido? Ninguém, porque tem um pouquinho aqui. Então, eu perco substância de interesse nesse líquido. É um comentário adicional. Então, o que eu posso fazer? Trabalhar com esse solvente com impurezas e um pouquinho da minha amostra de interesse para tentar recuperar isso. Mas sempre vai ter perdas aí. Outros comentários aí, mais aprofundados para a gente entender o processo. Pode ocorrer recristalização só com redução de temperatura. Então, eu posso pegar aqui, não necessariamente usar um banho de gelo, só deixar em temperatura ambiente para ele precipitar. Então, pode ter algum processo muito doido aí que a pessoa não coloque num banho de gelo, tá? 3. Se um pouco de impureza precipitar junto com a substância de interesse, pode repetir o processo. Então, vamos supor que aqui eu estou desconfiado que tem um pouquinho de impureza. Eu pego e faço tudo de novo com a minha impureza. Eu vou repetindo esse processo, tenho a substância aí purificada, começo de novo, faço tudo. Eu vou fazendo esse processo, eu vou purificando. Só que eu vou purificando e vou fazendo o que também? Perdendo um pouco da minha substância de interesse que pode estar dissolvida no solvente. Então, conforme eu vou purificando, eu vou perdendo quantidade de amostra de interesse. Beleza? E, por fim, né, outra observação, muitas observações aqui desse processo, eu posso fazer recristalizações em sequência mudando o solvente. Então, pode ter uma questão da FUVEST muito doida, que o cara fez uma recristalização, aí veio para cá duas substâncias. Aí ele faz outra recristalização com outro solvente, porque aí ele vai separar essas substâncias. Então, eu posso fazer uma recristalização, ter duas substâncias aqui, repetir com outro solvente. Detalhe, selecionar o solvente para
solubilizar todo mundo a quente e um solubilizar a frio e o outro não. É isso que é o importante. Beleza? Parece complicado, mas é uma dissolução fracionada que ela acontece por causa da temperatura e por causa dessa diferença de solubilidade com a temperatura. Beleza? Aqui, só para lembrar, né, o que a gente viu lá na aula de curvas de aquecimento, se essa substância for pura e nós fizermos uma rampa de aquecimento dela, a gente tem que ver uma temperatura de fusão constante e uma temperatura de ebulição constante. Misturas têm esses valores de fusão inclinados e de ebulição inclinados também. Pode ter um, pode ter outro, ou os dois inclinados. Mas assim a gente determina a pureza da nossa amostra. Ah, tá puro mesmo. Fiz o gráfico, tá bonitinho, tá puro. Beleza? O sexto ponto aqui é o rendimento do processo. O que é rendimento aí do processo? Vai ser a massa cristalizada pela massa inicial. Então vamos supor que eu comecei com 10 gramas aqui de mistura heterogênea sólido-sólido. Então tenho 10 gramas e no final eu coletei 9,1 grama. Então o que eu faço? Ah, eu coletei 9,1 grama, tinha 10 gramas iniciais, 9,1 dividido por 10, corta a grama, é igual a 0,91, que é 91%. Então, esse procedimento, quanto que me rendeu de produto puro da minha amostra inicial? 91%. Tem outros rendimentos também, de por mol, outras coisas, mas é só para você entender que eu tinha 10 gramas, obtive 9,1. Ah, o rendimento com relação à massa inicial foi de 91%. Beleza? É uma coisa interessante que pode aparecer, que a gente já começar a utilizar essas porcentagens de rendimento. Então, rendeu 91%. Beleza? Pode ter um pouco de substância de interesse que foi perdida, mas a maior parte pode ser perdido mesmo, foi de impurezas. Beleza? Sublimação fracionada, pessoal, a gente viu isso já. Eu vou trazer aqui de novo porque é uma separação interessante para relembrar na aula. Então a gente viu na aula 12, mudanças de estado físico, lá atrás, o que acontecia com as bolinhas de naftalina. Elas sublimavam, né? A naftalina é uma substância que passa do estado sólido para o estado gasoso em temperatura ambiente, porque é uma característica dessa substância que tem interações intermoleculares fracas, então essa substância sublima a temperatura ambiente. Então a gente tem aqui as bolinhas de naftalina, que são formadas pelo naftaleno, essa molécula aqui. Eu vou representar todo o naftaleno como uma bolinha branca. Essa bolinha branca não é uma bolinha de naftalina, hein? Por favor. Essa bolinha é uma molécula, uma representação de todo o naftaleno que sublima. E eu vou colocar agora impurezas, isso aqui que está diferente lá da aula 12. Vai ser uma mistura heterogênea, sólido-sólido. Só que um sólido é o naftaleno, que sublima, e o outro sólido é uma impureza que não sublima. A gente tem aqui um banho de água quente, tudo bem? É a 50, 60 graus. Tem o termômetro aqui, eu posso acompanhar essa temperatura. O meu becker. Esse becker vai sofrer o aquecimento por causa dessa água 50, 60 graus. Aqui dentro vai ter minha mistura heterogênea. Aqui em cima tem um vidro de relógio com uma bolsinha de gelo para resfriar vapores, gases que estejam dentro desse becker. Certo. Agora a gente vai fazer o quê? Essa mistura sólida, o naftaleno, a gente sabe, tem o conhecimento que ele sublima. Então, o sólido vai sublimar, vai encher esse ambiente de gás de naftaleno, e esse gás de naftaleno, quando entrar em contato aqui com o vidro de relógio frio, vai ressublimar e formar o sólido. Vamos visualizar com a impureza aqui? Então, eu tenho uma mistura heterogênea sólido-sólido, olha lá, bolinhas brancas e bolinhas azuis, só que somente o naftaleno sublima. A minha impureza, ela aquecida, ela não sublima, ela vai continuar aqui no fundo do becker, sólida. Com isso, eu vou sublimando o naftaleno e coletando o naftaleno
purificado aqui no vidro de relógio, enquanto aqui embaixo vai ficar as impurezas. Aqui em cima, resfriando, ressublimando, aqui embaixo, sublimando. Às vezes é chamado os dois com o mesmo nome, eu estou diferenciando aqui porque eu estou vendo os dois ao mesmo tempo. Se você pegar esse vidro de relógio e virar e olhar aqui a bundinha do fundo do vidro de relógio, você vai ver os cristais de naftaleno puro. Ah, como você sabe que isso aqui é puro? Porque somente o naftaleno sublima e somente ele vai ser coletado no vidro de relógio. As impurezas, olha lá, vai ficar no fundo do vidro de relógio. Isso daqui é a purificação, a separação de misturas por sublimação ou por sublimação fracionada. Separação por sublimação. Belezinha? E por último, mas não menos importante, a fusão fracionada, que eu só vou comentar aqui com você. Fusão fracionada. O que a gente vai fazer? A gente vai separar pela fusão. Aqui tem um cadinho, né, algum de chumbo, alguma coisa assim, que tem uma mistura de enxofre e areia. Quando eu aquecer essa mistura sólido-sólido na chama, então eu vou aquecer aqui embaixo, o enxofre derrete, a areia não. Aí eu viro, vai escorrer o enxofre aqui, eu coleto o enxofre líquido. Então veja, eu vou aquecer, o enxofre derrete, a areia não. Eu vou ter um líquido de areia, desculpa, eu vou ter um líquido de enxofre líquido e areia sólida aqui no fundo. Eu vou virando e vou coletando esse enxofre que vai escorrendo por aqui. E a areia vai continuar no fundo, tudo bem? Então, essa é a separação por derretimento, a separação por fusão fracionada. Beleza? Então a gente viu aí vários processos. Na próxima aula tem 5 exercícios de recristalização e dissolução fracionada. Vai pegar esses 2 tipos de separação de misturas. Tenta fazer, são 2 exercícios da Unicamp e um da UVEST atuais, e tem 2 exercícios antigos para a gente aprofundar. Dá uma olhada lá que vai ser sucesso. Beleza? Valeu, falou!